Saulo de Tarso, um perseguidor implacável. Seu nome ecoava como trovão entre os primeiros cristãos. Um fariseu devoto, guardião da lei judaica. Sua missão? Eliminar a ameaça do cristianismo. Com zelo implacável, ele perseguia os fiéis. Prisões e humilhações eram comuns, mas a chama da fé cristã queimava forte. Saulo acreditava estar no caminho certo, mas a dúvida começava a germinar. Mal sabia ele que seu destino estava próximo. Um encontro que mudaria sua vida para sempre. Luz no caminho para Damasco. A estrada para Damasco. Sob o sol escaldante, Saulo e seus homens rumavam para a cidade. De repente, um clarão, como um relâmpago em pleno céu azul. Uma luz divina envolveu Saulo. Cego e atônito, ele caiu no chão. Uma voz ecoou do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O encontro marcou o início da jornada de fé de um dos maiores apóstolos do cristianismo. Transformado pela graça, nasce Paulo, cego pela luz divina, guiado a Damasco. Ali, jejuou e orou por 3 dias. Ananias foi enviado para devolver-lhe a visão. Tocado pelo Espírito Santo, Ananias impôs as mãos sobre Saulo. Escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele recuperou a visão física e espiritual. Batizado nas águas, Saulo renasceu como Paulo. Dedicaria sua vida a espalhar a mensagem de Cristo. O antigo perseguidor se tornava um fervoroso pregador. O chamado, uma vida em missão. Movido por uma fé inabalável, Paulo embarcou em 3 grandes viagens missionárias, desbravando o mundo como um verdadeiro explorador da fé. Percorreu vastas regiões do Império Romano, levando a mensagem de amor e esperança. Pregou a judeus e gentios, quebrando barreiras e construindo pontes de fraternidade. Enfrentou perseguições, prisões e naufrágios, mas jamais desanimou. Sua determinação era movida pelo amor a Cristo e pela convicção de que a salvação era para todos. As viagens missionárias de Paulo não foram um passeio no parque, não foram um mar de rosas. Ele enfrentou oposição de líderes religiosos que viam nele uma ameaça ao status quo, perseguições de autoridades romanas que temiam a expansão do cristianismo e até mesmo conflitos internos nas comunidades cristãs, porque divergências sempre existem, não é mesmo? Mas, em meio às dificuldades, como um barco navegando em mar agitado, sua fé nunca vacilou, permanecendo firme como um farol na tempestade. Sua coragem e determinação, qualidades de um verdadeiro bandeirante, o levaram a superar obstáculos intransponíveis, muralhas que pareciam intransponíveis. Em momentos de dúvida e angústia, quando a sombra da incerteza pairava sobre ele, encontrava forças na certeza de que Deus estava ao seu lado, como um amigo fiel que nunca abandona. Suas experiências, repletas de provações e vitórias, mais emocionantes que qualquer novela das 9, serviram de inspiração para gerações de cristãos que o sucederam, um legado que atravessa os tempos. As cartas de Paulo, escritas com a tinta da sabedoria e o papel da fé, endereçadas às comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano, são um dos pilares do Novo Testamento, verdadeiros clássicos da literatura cristã. Nelas, ele aborda temas como fé, amor, graça, salvação e vida cristã, temas universais que ecoam no coração humano. Seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, como um poeta que recebe a visita da musa, são fonte de sabedoria e orientação para cristãos de todas as épocas, um mapa para quem busca o sentido da vida. Com linguagem clara e objetiva, direta como um cafezinho sem açúcar, Paulo transmite a essência do Evangelho, sem rodeios ou firulas. Suas palavras ressoam através dos séculos, atravessando barreiras culturais e linguísticas, levando conforto, esperança e encorajamento a todos que as leem, como um abraço acolhedor em tempos de aflição. As cartas de Paulo são um elo vivo com a igreja primitiva, um portal que nos transporta para o passado,
um testemunho poderoso do poder transformador da fé em Jesus Cristo, uma força capaz de mover montanhas. Paulo, o apóstolo incansável, deixou um legado indelével na história do cristianismo, uma marca que o tempo não apaga. Sua fé inabalável, firme como um pé de pau-brasil, sua coragem inquebrável, resistente como as muralhas de um castelo medieval, e sua mensagem de esperança, atemporal como as estrelas no céu, continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua vida é um exemplo vivo do poder transformador da graça de Deus, uma prova de que a mudança é possível para todos. Sua história nos ensina que não importa o quão distantes estejamos de Deus, a sua misericórdia pode nos alcançar como um rio que deságua no mar. Paulo, o antigo perseguidor, aquele que antes caçava cristãos como quem persegue um fantasma, tornou-se o maior missionário do cristianismo, um arauto da fé que espalhou a palavra de Deus pelos 4 cantos do mundo. Sua jornada, repleta de perigos e aventuras, nos lembra que todos somos capazes de mudar, de encontrar a redenção e de viver uma vida guiada pelo amor de Deus, como um barco que encontra seu porto seguro. A influência de Paulo na igreja primitiva foi fundamental, como o fermento que faz o pão crescer. Suas cartas moldaram a doutrina cristã, influenciando a fé. Seus ensinamentos sobre a graça, a salvação pela fé, um presente de coração aberto, e a universalidade do Evangelho foram cruciais para a fé cristã. Paulo lutava contra a discriminação, abrindo as portas do cristianismo aos gentios. Ele acreditava que a mensagem de Cristo era para todos. Sua visão inclusiva ajudou a construir uma igreja forte, capaz de resistir às perseguições, espalhando a mensagem de Cristo pelo mundo. As cartas de Paulo, meus amigos, não são apenas correspondências antigas, documentos amarelados pelo tempo. São alicerces do cristianismo, tijolos que sustentam a fé de milhões. Elas moldaram a doutrina cristã, influenciando a teologia por séculos, como um professor que inspira gerações de alunos. Temas como a justificação pela fé, a natureza da igreja, esse corpo vivo de Cristo e a ressurreição dos mortos, a esperança que transcende a morte, foram aprofundados por Paulo, como um mergulhador que explora as profundezas do oceano. Sua interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo, baseada em anos de estudo e meditação, lançou luz sobre o significado da salvação, iluminando o caminho para aqueles que buscavam a Deus. Paulo desvendou mistérios da fé, tornando-a acessível a todos, como um mapa que guia os viajantes em terras desconhecidas. Sua contribuição para a teologia cristã é inegável, um legado que ecoa até os dias de hoje, como o som de um sino que ressoa no tempo. A história de Paulo, meus caros, é uma mensagem de esperança, um raio de luz em meio à escuridão, um homem que, consumido pelo ódio, cego pela intolerância, encontrou a luz da fé, como quem encontra um oásis no deserto. Sua transformação radical, mais impressionante que qualquer mágica de ilusionista, demonstra o poder da graça divina, essa força capaz de transformar o carvão em diamante. A vida de Paulo nos ensina que, não importa o passado, por mais sombrio que seja, sempre há espaço para arrependimento e mudança, para um recomeço. Sua mensagem de amor, perdão e esperança, valores universais que transcendem o tempo, continua a ecoar através dos tempos, como a música que atravessa gerações. Paulo nos mostra que a fé em Cristo é capaz de transformar vidas, de derrubar barreiras que parecem intransponíveis e construir um mundo mais justo e fraterno, um mundo onde o amor prevalece sobre o ódio. A chama da fé acesa por Paulo em Damasco, como uma fogueira que jamais se apaga, continua a brilhar, iluminando o caminho para milhões de pessoas. Seus ensinamentos, atemporais como as pirâmides do Egito,
transcendem o tempo e o espaço, cruzando fronteiras geográficas e culturais. Sua história de vida, uma aventura épica de fé e superação, é uma inspiração para todos que buscam um sentido maior para a existência, um norte para a bússola da vida. A mensagem de Paulo, direta e poderosa como um cafezinho forte, é atemporal. A fé em Cristo é capaz de transformar vidas, de fazer o impossível acontecer. O legado de Paulo, meus amigos, está vivo na vida de cada cristão que se dedica a espalhar a mensagem de amor, esperança e salvação, construindo pontes de fraternidade em um mundo sedento por paz, em cada ato de compaixão, em cada gesto de solidariedade, em cada palavra de conforto. A chama acesa por Paulo em Damasco continua a iluminar o mundo, como um farol que guia os navios em meio à tempestade.